Olá pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Hoje nós vamos falar sobre como proteger a nossa saúde diante das altas temperaturas. O Brasil enfrenta um período de calor extremo com temperaturas recordes em diversas regiões, exigindo atenção especial para a saúde da população. Isso porque esse cenário pode trazer sérios riscos como desidratação, insolação e agravamento de doenças pré-existentes. Então, para falar sobre esse assunto e como a gente pode se proteger desse calorão todo, eu converso com o infectologista Matheus Todi Aragão, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Doutor Matheus, muito obrigada pela sua participação. Bem, eu que agradeço. Doutor, para a gente começar um pouquinho, falando desse calorão, quais sintomas que essas altas temperaturas elas podem gerar no nosso corpo, na nossa saúde? Essas elevações de temperaturas, elas podem ter uma repercussão muito grande no organismo, né? Desde queimaduras solares mais bobas, de primeiro grau, aquelas queimaduras que a gente tem quando se expõe mais ao sol, até queimaduras mais graves, além de insolações, que é um quadro um pouco mais complexo, com náusea, desidratação, vários graus de desidratação, desde graus mais leves a graus que necessitam uma abordagem hospitalar, até casos de hipertermia e casos mais graves, potencialmente fatais. Então, existe uma gama variação, desde situações mais bobas até situações potencialmente fatais. Doutor, como que a gente pode proteger principalmente as crianças, os idosos e aquelas pessoas que já têm alguma doença crônica dessas altas temperaturas? A gente sabe que os extremos etários, né, as crianças menores que 2 anos, os idosos maiores de 60, eles são já fisiologicamente mais vulneráveis, né? Eles são menos capazes de manter a temperatura corporal, eles são mais propensos à desidratação. Muitos desses idosos já têm doenças, têm comorbidades, que também podem piorar ou agravar com essas altas temperaturas. Então, o ideal sempre é que a gente reduz a exposição ao sol, a exposição direta do sol naqueles períodos de maior incidência, que seriam, teoricamente, entre 10 da manhã e 16 horas da tarde, né? A gente sabe que aqui no Nordeste essa exposição, às vezes, pode ser mais forte já a partir das 9 horas e ser forte depois das 16, mas esse período crítico das 10 às 16, evitar a exposição direta ao sol, o uso de roupas leves, evitar, obviamente, ambientes fechados, ambientes que sejam mais calor, tenham mais calor, e talvez a grande medida que a gente reitera tanto, já que a desidratação talvez seja a complicação mais grave, que mais cause óbito desses pacientes, a hidratação, o uso da água, o uso de soluções de reidratação, fundamental. Então, nesse momento de altas temperaturas, realmente evitar o contato do sol naqueles períodos críticos, ambientes e roupas frescas e caprichar na hidratação. Falando um pouquinho, de hidratação, doutor, como que a gente pode se manter hidratado regularmente? Porque às vezes é um pouco difícil, na correria a gente acaba esquecendo de tomar água ou de sair com a garrafinha, principalmente os idosos, Quais são as dicas? Todos têm que se hidratar bem, né? Mas os idosos e as crianças são, como eu falei, mais vulneráveis a ter complicações. A gente fala muito de soluções isotônicas, soluções de reidratação, mas o fato é que a grande solução de reidratação é a água, né? A velha e boa água. Se a gente fizer um cálculo mais grosseiro, a gente fala que um adulto médio deve tomar em torno de 30 ml quilo de água por dia, em torno de 2 litros por dia, certo? De água, isso seria o ideal em condições normais. Então, deve-se dar preferência à ingestão de água, certo? Evitar alimentos líquidos muito açucarados, que às vezes eles têm ou álcool, né? A gente, estou me hidratando com cerveja, estou me hidratando com Coca-Cola. A gente sabe que isso não é saudável e até pode levar à desidratação, o álcool pode levar à desidratação, soluções hipertônicas com muito açúcar, com muito sal, pode levar à desidratação. E
Em algumas situações, mais notadamente naquelas situações de desidratação, principalmente em crianças e idosos, a gente pode recorrer a algumas soluções de reidratação oral, que já são pré-preparadas, vem estar na farmácia, e pode chegar ao extremo da gente necessitar uma hidratação por via parenteral venosa em hospital. Mas, de forma geral, a água, uma média de 2 litros por dia, já é bem adequado, a gente considerando uma situação padrão, mesmo no calor agora do verão. Soros caseiros funcionam realmente, doutor, também? Eles são uma forma prática, tanto os soros caseiros, né, com sal e açúcar e água filtrada, quanto as preparações que a gente tem inúmeras de farmácia, eles são ideais para situações já de desidratação instalada. Eles têm uma possibilidade de promover uma reidratação um pouco mais intensiva. Só que se não houver uma recomendação médica, não houver um quadro instalado de desidratação, o ideal é que seja realmente a água, sendo reservados esses soros, seja o soro caseiro, seja o soro de reidratação, as soluções de reidratação padronizadas da farmácia, só utilizadas quando prescritas por um médico. A gente fala muito do calor causando queimadura, desidratação, insolação, mas isso é um ponto muito importante. Doenças crônicas, principalmente as cardiopulmonares, as cardíacas e as pulmonares, às vezes também as renais, elas podem ser muito prejudicadas, né, durante essa época de calor mais intenso. Então, pacientes que têm condições cardíacas mais graves, a exposição solar intensa e a desidratação podem sobrecarregar esse paciente, ele piorar da condição cardíaca ou agudizar, mesmo gerando casos mais graves. Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, se muito desidratado ou se expõe muito ao sol, ele pode, inclusive, infartar, certo? Ou descompensar o quadro de insuficiência cardíaca. Já os pacientes que têm problemas respiratórios, eles, principalmente pacientes com asma, com bronquite, com DPOC, eles prejudicam principalmente quando tem alta temperatura e baixa umidade. Eles tendem a ter mais crises de asma, crises de broncoespasmo, e realmente isso pode piorar muito o quadro desses pacientes que têm doenças pulmonares crônicas. Doutor, existe alguma explicação para que essas altas temperaturas piorem esses quadros crônicos? Existe uma pesquisa que aponte alguma explicação para isso? Normalmente a gente se vale das alterações fisiológicas associadas ao aumento da temperatura. Então, aumenta a temperatura, eu costumo ter aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, eu tenho aumento de perdas, que a gente chama de perdas insensíveis, né, à desidratação, e isso leva a uma sobrecarga do organismo. Por isso que tem grande impacto, principalmente nas doenças cardiopulmonares, cardiorrespiratórias, certo? Cardíacas principalmente, e a parte do calor associado à baixa imunidade baixa umidade do ambiente, eles são situações que terminam provocando broncoespasmo, ou seja, o fechamento lá dos alvéolos do pulmão, nas pessoas que são predispostas a isso. Então, na verdade, não existem pesquisas específicas, mas existem mecanismos fisiológicos bem estabelecidos que justificam a descompensação dessas doenças. Doutor, uma ocorrência muito comum nessa época do ano é a insolação, por conta das praias, das piscinas. O que as pessoas devem fazer nessa condição? A insolação é um quadro mais complexo por ter tanto a queimadura solar, aumento da temperatura corporal, perda de água, desidratação, e as pessoas sentem-se com fraqueza, dor de cabeça, náusea, vômito, desidratação. O ideal é que não haja, obviamente, crianças, principalmente, que a gente não tem grande controle, que não tem grande percepção, que estão se expondo em excesso, que a gente faça uma alternância entre exposição direta ao sol e voltar para uma área fresca, fazer com que essa criança, principalmente, se hidrate frequentemente, ou toma água de coco que seja, certo? E vendo que essa criança já está muito exposta, já está há mais de 2 horas de exposição, ou iniciou algum sinal compatível com insolação, ou seja, a criança está mais molinha, está falando que está com náusea, dor de cabeça,
é tirar essa criança da exposição, dar um banho nela, deixar em uma área fresca e hidratar bastante ela. Então, a medida que mais é eficaz para o controle da insolação é o cuidado. A gente observar para ver se aquela exposição solar direta está sendo muito prolongada, se hidratar bem e ter cuidado com os sinais que podem indicar que ela está acontecendo, como fraqueza, dor de cabeça, náusea. Doutor, agora o consumo de algumas bebidas e também alimentos deve ser evitado? Algum tipo de alimento, algum tipo de bebida? É melhor a gente deixar um pouquinho de lado, pelo menos por enquanto, né, nessas altas temperaturas? Obviamente, alimentos mais gordurosos ou mais proteicos têm uma digestão mais difícil, eles devem ser evitados nesse momento, né, de mais a temperatura, porque eles já são alimentos difíceis de digestão, eles demandam mais metabolicamente do organismo, e isso, um organismo que já esteja sobrecarregado pelo calor, isso pode gerar alguns contratempos até mais importantes. O mesmo vale para bebidas, não é? A bebida eu sei que é um binômio muito comum, é praia e cerveja, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a cerveja ela não funciona, ou o álcool em geral não funciona como uma solução de hidratação. Então, muitas vezes o consumo exagerado de bebidas alcoólicas está promovendo a desidratação e não reidratando o paciente. Crianças, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles suco caixinha, aquelas soluções industrializadas que contêm muito açúcar, porque também uma solução isotônica, uma solução hipertônica com muito açúcar, pode terminar agravando, além de outros males óbvios, eles podem até agravar um pouco a desidratação. Então, evitar alimentos mais pesados, de difícil digestão, evitar o consumo excessivo de álcool e de bebidas açucaradas. Sempre é bom lembrar das frutas, né? Legumes, verduras nessa época do ano que são tão importantes, ao longo do ano todo, né? Mas especialmente agora, né, doutor, também. Perfeito, né? Todas frutas e leguminosas, principalmente aquelas que têm um componente de água mais abundante, até melancia, o melão, o abacaxi, são importantes, que além dos micro e macronutrientes muito importantes, garantir a saúde, elas contêm água, né? Então elas já são formas de hidratar. Então o aumento do consumo desses alimentos é bem pertinente nessa época do ano. Doutor, o uso do filtro solar a gente sabe que é muito importante também. Não só agora, durante o ano todo, mas agora especialmente. As pessoas precisam reforçar o filtro quando vão sair para a rua? Qual que é a indicação de usar o filtro, né? Só pela manhã? Reforça depois? O filtro solar é uma forma. Primeiro, a gente tem que ter noção de que o melhor filtro solar, na verdade, a única forma de eu evitar queimar é ficar em quarto escuro. Então, não existe filtro solar, o filtro solar que seja perfeito. Então, quando a gente vai se expor a qualquer situação, seja recreacional ou não, seja indo para a praia, para a piscina, ou mesmo se eu estiver indo para o trabalho, vou andar, a gente tem que idealmente usar filtro solar, principalmente aquelas pessoas que têm a pele mais clara, que a gente chama do fototipo mais claro, uma pele clara, olho claro, cabelos claros, porque isso implica necessariamente no fotoenvelhecimento na pele e pode estar associado também ao aparecimento do principal tipo de câncer, que é o câncer de pele, o carcinoma de pele não melanoma. Então, o ideal é que as pessoas usem filtro solar, pelo menos fator de proteção 50, certo? Seria o ideal, em torno de 50. Mais que isso é questionável, menos que isso pode ser arriscado. E que essas pessoas usem o filtro solar, principalmente nas áreas que sejam fotoexpostas, normalmente a face, os braços, às vezes o colo, né? E que a cada 2 a 4 horas esse filtro seja renovado. É interessante, se eu estiver na praia ou se eu estiver na piscina, após eu entrar na praia, na piscina, que haja o reforço desse filtro solar. Então, o filtro solar, na verdade, é uma medida do dia a dia para nós que somos país tropical. Mas, obviamente, na época do verão, época de maior incidência solar e que a gente se expõe mais recreativamente, ele deve ter, aí ser sempre está na bolsa. Deus, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Saúde Agora.
Prazer foi meu e todos curtam bastante o verão, com cuidado, se hidratando bastante e usando filtro solar. Com certeza, né? Tá dado o recado. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde Agora.